Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Juízes, capítulo 6, versículo 11. Juízes, capítulo 6, versículo 11. Fala para o seu irmão que está do seu lado, fala: Deus vai te usar naquilo que tu é ruim, cara. Tu acredita nisso? Deus vai te usar naquilo que tu é ruim. Mas eu não sou ruim. Jesus disse: vós homens sois maus. Fala: tu é mau, cara. Tu não vale nada. Fala: tu não vale nada, mas eu gosto de você. Aleluia. Glória a Deus. Juízes capítulo 11, capítulo 6, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: então o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar da mão dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é que feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um homem só. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és comigo que falas. Rogo-te que daqui te apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente, e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. E então Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma erva de farinha. A carne pôs num alçafate e um caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e o põe sobre esta penha. Repita comigo: põe sobre esta penha, e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então, repita comigo: subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo. Paz seja contigo. Baixe sua cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor, Pai, possa falar conosco, Pai, de uma forma tremenda, Pai, sobrenatural, Pai. Que o Senhor possa usar a minha vida, a minha boca, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Os obreiros, Pai, em nome de Jesus, Pai. Os ministros, ó Pai. Os intercessores, ó Pai. Ah, Pai, em nome de Jesus, nos usa, em nome de Jesus, naquilo que nós somos ruins, Senhor. Porque nós precisamos melhorar a cada dia, Senhor. É assim que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz que quem governava, quem julgava Israel, eram os juízes. Eram julgados por juízes. Se eu não me engano, esse é o
de Israel, o povo clamava ao Senhor, e o Senhor ouvia as suas orações, e aí levantava-se um juiz para julgar a causa e ordenar aquilo que estava em desordem. Eu vou profetizar. Diga para o seu irmão que está do seu lado, você é profeta agora, fala. Deus vai te levantar para arrumar o que está em desordem. A Bíblia diz que Deus levanta um juiz chamado Gideão, filho de Joás, seu nome é Jerubaal, se eu não me engano. E a Bíblia diz que ele estava malhando trigo no lagar. E o que é um lagar? É um lugar onde se prensa a uva. Então por que ele estava prensando? Por que ele estava malhando trigo na onde se prensa a uva? Se esconderam, porque era época de festa, época de colheita. E todas as vezes que havia época de colheita, os midianitas vinham e roubavam tudo que eles tinham, os gados, as colheitas, as plantações, vinham como se fosse um exército de gafanhoto. Mas o que me chama a atenção é que ele estava malhando trigo no lagar. Diga para o seu irmão que está do seu lado: tu é trigo? Então o lugar que você está, seja ele errado, seja ele no lagar, bate o ombro dele, sacode, é para você ser trigo. Então você não reclame do lugar que você está, se manifeste como aquilo que Deus falou que você é. É assim que temos que se colocar. Às vezes se achamos num local ou numa posição que achamos que não devemos estar ali. Mas a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz desse mundo. Então não importa para onde eu vou, o importa é que eu vou me manifestar como a luz do mundo e o sal da terra. Aí a palavra do Senhor diz que Gideão, o Senhor aparece para ele. A Bíblia diz que o anjo do Senhor se assenta debaixo de um carvalho. E eu fui pesquisar, e quando um anjo se assenta, é que é para ele observar. Diga para o seu irmão que está do seu lado: Deus está te observando hoje. Ele está sentado te observando no seu alto, sublime trono. Ele está te observando hoje para ver o que você vai fazer com isso que você tem aí dentro. Aleluia! A Bíblia diz que o anjo senta debaixo do carvalho e começa a observar e fala: Gideão, tu é o cara agora, Gideão, para livrar esse povo da opressão dos midianitas. E a Bíblia diz que ele fala: Sérgio, varão valoroso, o Senhor é contigo. Foi ou não foi? Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Preste bem atenção, que uma pessoa que está envolvida no reino de Deus, ela nunca é individual. O Senhor pega e diz para ele o quê? Varão valoroso, o Senhor é contigo. Mas o nome de rei responde como?
ser um libertador. Precisava ser tratado. Quer que eu te prove? E ele disse: ah, meu Senhor, como livrarei a Israel se a minha casa é a menor da cidade de Manassés e eu sou o menor da minha casa? Você consegue entender o conflito que ele tinha na sua mente? Você consegue entender e muitas vezes trazendo
Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Repita comigo: em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Diga ao seu irmão: quando se prontificamos a exercer aquilo que Deus nos comissionou, receberemos sabedoria e tesouros da ciência. Sabe o que eu quero te dizer, meu irmão? O escape sempre vai vir, meu irmão, por estarmos sempre no posicionamento de ajudar pessoas através da palavra de nós. Então diga ao seu irmão: se movimente hoje. Quer receber sabedoria para lidar com os seus problemas? Ajude o próximo, ajude o próximo, ajude pessoas. Aleluia! Diga para ele assim: disposição com o próximo gera crescimento espiritual. Fale: crescimento espiritual gera cura na família, gera cura nas finanças, gera cura na alma. Eu te pergunto: como você está hoje na sua parte espiritual? Tem algumas inversões de valores? Ou está tudo bem? Tem coisas que aprisionam a vida do cristão, e a gente tem que entender o que é isso no reino espiritual. A palavra do Senhor em Atos capítulo 16 diz que Paulo e Silas estavam presos, e diz que as cadeias e as prisões, o que aconteceu com as cadeias e as prisões? Foram destravadas
falo, Deus, se é tu que fala comigo mesmo. O que Gideão pediu? Para quê? Para que Gideão pede um sinal? Só para falar, só para ouvir Deus. A gente temos que perder, sabe o quê? O sentimento de roleiro dentro da igreja. Eu dou meu dízimo porque ele repreende o devorador. É verdade. Eu faço um voto com o Senhor porque eu sei que Ele vai trazer de volta. Quando nós entrarmos no sentimento de Gideão, nós vamos querer ouvir a voz de Deus a todo momento. Nós vamos querer estar perto de Deus a todo momento. Nós vamos querer escutar Deus a todo momento. Não simplesmente pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é. É isso que Deus está procurando. Pessoas diferentes com interesse diferente. Temos que ter um interesse diferente em Deus. Quando eu mudei a minha concepção desse roleiro de Deus, porque eu sei que Deus é o discípulo, porque eu sei que Ele é o devorador. Eu dou oferta, eu empresto, eu dou apoio às vezes, mas eu sei que Ele devolve, é claro. Nós somos inteligentes, habilidosos em entrar na presença do Senhor, porque sabemos que Ele vai nos dar. Sabemos que Ele vai nos dar, mas o sentimento de querer ouvir Ele a todo momento, esse sentimento tem passado longe da igreja e de seus ministros. Tem passado longe. Tem passado muito longe. Gideão não pediu uma cura, Gideão não pediu dinheiro, Gideão não pediu emprego. Gideão falou: só quero saber se é o Senhor mesmo que está aqui, Senhor. Porque se o Senhor estiver aqui, meu irmão, eu sei que se eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor vai estar comigo. Eu sei, Senhor, que se o Senhor me fala comigo, eu vou acordar de manhã, eu vou lá e a porta vai se abrir. Eu sei que se o Senhor estiver comigo, eu vou ter força para superar as adversidades. Eu sei que se o Senhor estiver comigo, eu vou aumentar meu marido chato. Eu sei que se o Senhor estiver comigo, eu vou fazer as coisas de acordo com a sua vontade. É quando eu estou sensível a Deus, aleluia. A Bíblia diz que Gideão é o Senhor. Então não sai daqui não, porque tem que me custar alguma coisa a sua presença perto de mim. Não sai daqui não, Senhor, fica aqui, fica perto de mim. Eu vou até ali e já volto, hein? Aí o anjo pega e fala: beleza, Gideão, vai lá. E a Bíblia diz que Gideão pega um cabrito. Diga pro seu irmão: um cabrito naquela época custava muita grana. Quer fazer parte do reino de Jesus? Fala para ele: quer fazer parte do reino de Jesus? Desvalorize as coisas desse mundo e comece a valorizar as coisas de Deus. Desmistifique as coisas deste mundo e comece a entregar tudo a Deus. Então, fala: Senhor, dê um cabrito hoje, meu irmão. Entrega o melhor, calma, não vou pedir sua oferta. Entrega o que você tem de melhor na sua vida, a sua disposição, os seus filhos, o seu marido, a sua esposa. Entrega tudo. Não guarde o cabrito. Aleluia. Gideão pega e fala: o negócio é o seguinte, vou preparar um cabrito e pôr nos asnos. Repita comigo: pôr nos asnos. Vamos ler o versículo 19. Então Gideão preparou um cabrito e pôs nos asnos de uma éfa de farinha. A carne pôs no alçafate, que significa cesto, e o caldo, fala o Senhor, o caldo, ele pôs na panela e trouxe até debaixo do carvalho e apresentou ao anjo. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bons asnos e põe sobre e verte o caldo. Aleluia. Quem sabe o que significa os bons asnos? Para quem servia no povo judeu? Os bons asnos simbolizavam uma festa que eles faziam para mostrar e para lembrar a rapidez com que Deus tirou eles do Egito. E para
simbolicamente também, representava também que o pão asmo era feito sem fermento. Então repita comigo: rapidez, sem fermento, gera consumo. Tu quer ser consumido por Deus hoje? A Bíblia diz que o povo de Israel saiu rapidamente na fuga do Egito. O que eu quero profetizar na sua vida, que vai ser rápido isso que você está passando, mas porém, não pode ter fermento. 1 Coríntios diz que a levedura, o fermento, leveda toda a massa. Diga para o seu irmão: o pecado vai estragando toda a massa, todo o corpo da igreja. Então, meu irmão, em nome de Jesus, não deixe o fermento fermentar, meu irmão. Viva uma vida sem pecado, santa e agradável a Deus, aleluia. Só assim o anjo, Jesus Cristo, pode aceitar o seu e o meu sacrifício. Davi dizia: enquanto eu me calei, os meus ossos ardiam, mas quando confessei ao Senhor, Ele me pôs sobre uma rocha ou uma penha e me trouxe um lugar de descanso e de segurança. Aleluia! Ah, meu irmão, quem está em cima da rocha, quem está em cima da penha, meu irmão, deixa o pecado de lado, deixa o fermento de lado, deixa a mentira, deixa o engano. Ah, meu irmão, vida é uma vida santa em Deus, aleluia! Tem o seu cabrito a Ele, aleluia! Olha que engraçada a revelação. Diz que ele pega o cabrito Adailton e põe no alçafate, nome estranho aí, põe num cesto, e o caldo ele põe do outro lado, dentro da panela. Diga para o seu irmão: a carne você põe do outro lado, as suas vontades, as suas concupiscências, os seus desejos você põe do outro lado. Mas o caldo, o azeite do Espírito Santo vai te levar para dentro da panela, meu irmão. Vai te levar a ferventar, vai te levantar a borbulhar, vai te sacudir. Mas quando explodir, irmão, todos verão a glória de Deus na sua vida, aleluia. Então não misture o caldo com a carne, aleluia. Não misture o caldo, o azeite que você tem do Espírito Santo com as concupiscências da sua carne, aleluia. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Expurgai o fermento velho, para que sejais massas novas, assim como sois sem fermento, porque Cristo nessa Páscoa já foi crucificado. Aleluia! Você fala para o seu irmão: seja uma massinha nova. Fala: Jesus quer te modelar. Mas se tiver pecadinho, Ele vai te apertar. Se for massinha nova, irmão, Ele vai te modelar. Mas se tiver pecadinho, Ele vai te esmagar. Para sair o melhor caldo, para sair o melhor azeite, para sair a melhor pureza, aleluia. Sem arrependimento não há avivamento, querido. Não adianta falar que é avivado se não deixou as coisas velhas desse mundo. A ignorância, a mentira, a inveja, o ódio, a lascívia, a prostituição, o engano, tudo que é obra da carne, aleluia. Andais no Espírito de Deus, glória a Deus. Sejamos trigos. O chamado de Gideão era derrubar altares, aleluia. Vamos ler comigo aqui. Versículo 21. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado. Repita comigo: a ponta do cajado, que estava na sua mão, e tocou a carne e os panos asmos. Tocou o quê? E aí aconteceu o quê? Subiu o quê? Subiu o quê? Da onde? E aí como? Seja carinhoso agora, que talvez ele não entenda. Fala para ele: quer receber o toque especial de Jesus? O
batismo com fogo? Quer? Fala pra ele, quer? Deixa ele tocar o cajado. Fala, cajado não dói, meu irmão. Cajado é feito para direcionar. Cajado é feito para pegar você que está pulando lá para fora e puxar de volta. Cajado é feito para pegar você e direcionar para o caminho de novo. Cajado é feito para te alinhar com a vontade e o propósito de Deus e tirar essa decepção da sua vida e mostrar que isso que você está passando é o alinhamento que Deus quer com você. Aleluia! Deixa Ele tocar o cajado em você. Deixa Ele direcionar a sua vida hoje. Aleluia! Quando somos direcionados pelo cajado de Deus, diga para o seu irmão, é que Ele está nos resgatando de volta. Há uma unção de resgate aqui de volta. Fala para o seu irmão, Deus vai falar, mas Deus está te remindo de volta. Deus está te trazendo de volta. Sabe para onde, meu irmão? Para o jardim do Éden. É quando você era inocente. É quando você não tinha maldade. É quando você não era, quando você tinha pureza. É quando você não olhava para as vestes. É quando você era puro, você desejava Deus, fazer para Deus, fazer mudar o mundo, tentar fazer aquilo que ninguém fez. É quando você era puro, inocente. Diga para o seu irmão, Deus vai te mandar por ele hoje. Meu irmão, Deus vai te mandar por ele. Você até saiu do jardim, mas Deus quer te trazer de volta hoje. Aleluia. A palavra do Senhor diz que o filho pródigo sai da casa, mas o pai estava sempre de braços abertos, esperando com o melhor cabrito, o melhor sacrifício, as melhores vestes, o melhor anel. Aleluia. Sabe por quê? Porque Ele sabe que você vai voltar. Aleluia. Sabe como eu tenho autoridade de Deus? Sabe daí quando eu recebo a autoridade de Deus? É quando eu mato a carne. É quando eu mato o pecado. Aí eu recebo a autoridade de Deus. Não é quando eu me imponho sobre pessoas, mas é quando eu cresço no céu. É quando eu começo a manifestar as coisas do céu aqui na terra. Aleluia. Sabe quando o fogo do Espírito Santo vai consumir isso de você? Sabe quando? Pergunta para mim. Quando o carro estiver quente. Fala, está quente aí dentro? Fala para ele, está frio? Vai sair para lá, geladeira, fala, receba o calor do Espírito Santo aí no seu coração. Tem que estar quente o carro, a gente tem que estar fervendo. Aleluia. Glória a Deus, versículo 22. Fique longe da carne, longe do fermento, meu irmão. Versículo 22 e 23. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor. E disse Gideão, Senhor Jeová, o que eu vi foi o anjo do Senhor face a face? Gideão, nessa prerrogativa aqui, ele está com medo. Pergunta por quê? Porque em Êxodo, Moisés, a Bíblia diz que se você vê a face de Deus, você morre. Sabe o que eu quero te dizer? Tem muita gente morrendo por não conhecer as Escrituras. Gideão viu o anjo, ele não viu Deus. Porque se ele soubesse que se ele visse Deus, ele ia morrer e estava morto. Mas ele viveu, então ele tinha que ter a percepção que aquilo não era Deus, era um anjo do Senhor. Será que ele lê a Bíblia? Pergunta para o seu irmão, você lê a Bíblia? Tem certeza disso? Ou você está apoiando aqui hoje? Você aperta o celular, mas você aperta a Bíblia, como a bispa falou? Aleluia! Gideão teve medo por não conhecer a Cristo. Diga para o seu irmão, quando você não conhece quem você é em Cristo, você tem certezas, você tem seguranças e você não tem convicção do chamado de Deus para a sua vida. Versículo 25. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e o corta o poste que está ao pé dele, e ali
família. Oi, quanto tempo você não vai falar de Deus na sua família? Gideão foi chamado também para derrubar altares. Altares de dentro de casa. Altares da família. A Bíblia diz que o pai de Gideão, Joás, ele adorava Baal. Ele adorava outros deuses. E Deus falou: o negócio é o seguinte, já que você quer mesmo, Gideão, você vai ter que ir até a casa do teu pai e lá você vai destruir o altar dele daquela cidade. Você consegue imaginar? Primeiro ele tinha um complexo porque sua família não era bem. Agora ele não tem referência de pai. Ele não tem referência de paternidade, pastor Jonas. Ele não consegue se espelhar no pai. Ele não consegue se espelhar em alguém que poderia dar um suporte para ele. Sabe o que eu quero te dizer aqui? Que tem muita gente perecendo porque não tem referência familiar dentro de casa. E isso é culpa minha e culpa sua. Tem pessoas morrendo porque não tem referência paterna dentro de casa, não tem um conselho de paternidade dentro de casa. Mas eu quero te dizer que Gideão tinha um pai no céu, que a todo momento estava observando, a todo momento estava direcionando e a todo momento estava ajudando. Aleluia! A Bíblia diz que ele vai de noite e destrói aquele altar, pega o segundo boi de seu pai e oferece como sacrifício vivo. Eu quero te dizer, se você guardou, esqueça o primeiro boi. Fala para ele. Fala para ele, esqueça o primeiro boi. Abra porque você vai entender. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Fala, o primeiro boi já foi. Versículo 22. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Fala para o teu irmão, o primeiro boi foi. Deus não quer saber do primeiro boi. O que importa para ele é o segundo boi hoje. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo será as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Versículo 45 e 47. Assim está escrito: o primeiro homem, fala, o primeiro boi, repita comigo, o primeiro Adão, o primeiro boi, se foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Fala, o segundo boi, espírito vivificante. Sacode ele, fala ele, fala para ele aí, Jesus, esse cara aí, o segundo boi foi o sacrifício vivo, sangue derramado por mim. Ele se fez oferta por mim e por você, aleluia! Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem na terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos a imagem do celestial. Fica lento, sabe o que está aqui? Falei para você que o primeiro boi já era. O primeiro boi foi Adão. Nos separou da glória de Deus. Nós éramos imagem do pecado no primeiro boi. Nossa vida nada dava certo no primeiro boi. Nosso casamento era desestruturado no primeiro boi. Nós usávamos droga no primeiro boi. Nós bebíamos no primeiro boi. Nós brigávamos no primeiro boi. Nós sentíamos depressão no primeiro boi. E nós que fazíamos como o primeiro boi na sua imagem. Como? Tristes e abatidos e amargurados de alma. Mas o segundo boi veio. O sacrifício veio e deixou o primeiro boi para trás. Ele trouxe vida e vida com abundância. E ele olha para nós hoje e fala: o teu casamento não é mais o primeiro boi, a tua vida sentimental não é mais o primeiro boi. Eis que as coisas novas estão vindo. A tua família servirá o Senhor no segundo boi, porque eu, o Senhor, vim para trazer vida, vida com abundância. Eu sou a oferta viva que mudo no cativeiro. Eu trago a tristeza, eu tiro a tristeza e trago a alegria.
mais de 100 mil era o exército amalequita. Mais de 100 mil homens armados eram como gafanhotos. E na primeira instância Deus fala a Gideão: primeiro você vai dar o grito e quem for com você vai já ficar um monte para trás. Mas Senhor, não é bom que nós vamos com o exército inteiro? Não, é necessário que você vá com poucos, para que ninguém se glorie na sua força e no seu poder. A Bíblia diz que no primeiro grito 22 mil abandonam e ficam para trás. Aí Deus pega e fala: agora o negócio é o seguinte, você vai descer até o ribeiro de água, Gideão. E lá no ribeiro de água, os que lamberem a água como um cachorro, esses estará com você, mas aqueles que se ajoelharem para beber água, esses vão cair fora. A Bíblia diz que era para se beber água assim, ó, como homens de guerra, vigilantes naquele propósito que Deus chamou. E a Bíblia diz que sobram só 300 homens. Aí Gideão pega e fala: Senhor, mas e agora? Agora você vai e desce. Aí Deus pega e fala para Gideão: Gideão, o negócio é o seguinte, cara, já que você quer mais um sinal, agora eu vou confirmar para você que eles estão dando o território inteiro nas suas mãos. E a Bíblia diz que Deus pega e fala para ele, falou: desce até o território, se esconde num cantinho lá, porque eu, Senhor, te darei respostas na hora que você descer lá. A Bíblia diz que Gideão desce, os seus inimigos estão, creio eu, atrás do muro, atrás de uma malhada, e a Bíblia diz que eles comentam do outro lado, e um comenta com o outro, daí eu falo: aí Gideão, estou escutando. Aí eu comento com o outro e falo: Senhor, eu tive um sonho que vinha um rolo de um pão de cevada enorme e destruía todo o arraial de baixo, de cima para baixo. Eu imagino Gideão aqui, presta atenção, ouvindo. Por que o pão de cevada? Porque quem tinha farinha era que tinha condição. A cada éfa de farinha se comprava 2 de cevada. Você consegue imaginar Deus confirmando, usando o inimigo e falando: ei, você pode ser o mais pobre de Manassés, mas eu vi um rolo de cevada destruindo todo o território inimigo. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus vai confirmar algumas coisas